Ok, pessoal, começar mais uma aula então hoje de microeconomia. O tema hoje é cotas e tarifas de importação. O tema está dentro do tema mãe, digamos assim, que é a análise de mercados competitivos, né? E essa é a nossa última aula dentro desse grupo, digamos assim, tá? E cotas e tarifas de importação pega um pouco dessa análise gráfica que a gente vem fazendo nas últimas aulas. E é um pouquinho mais complexo, né? Por isso que a gente deixa ela para o final, assim. A gente precisa fazer um adendo, né? De como a gente faz essa análise usando aqueles gráficos que a gente utiliza. A hipótese que a gente tem aqui é que as importações, né, ocorrem, claro, quando o preço do produto importado no exterior ele é mais barato, né? Se o preço for mais caro do que o interno, a gente está considerando um produto relativamente homogêneo, vamos fazer essa suposição de que, neste caso aí, os consumidores só adquiriam um produto interno, se o preço for mais barato interno. Então, ou seja, não haveria importação se o preço externo for mais caro. Então, só existe exportação se o preço externo for mais barato e em cima disso a gente faz a análise. Ok. É claro que isso tem uma certa limitação, assim, né, esse modelo, porque se for concorrência perfeita, que é a nossa hipótese, tudo bem, isso pode acontecer, né? Mas quando tem uma certa diferenciação no produto, ou seja, tem o mesmo produto aqui internamente, mas o produto externo é de uma qualidade melhor, superior, é possível que exista importação mesmo com preço mais caro, né? Isso que eu quero dizer. Mas aí também a gente estaria falando de outros mercados, né? Provavelmente mercados mais oligopolizados, né, que o produto tem uma certa tecnologia agregada, aquela coisa toda, que tem alguma diferenciação na qualidade e tudo mais, que é o que a gente vai ver mais à frente, né? Então, isso aqui é mais para produtos que são como commodities, assim, ou seja, que tem uma certa homogeneidade. Então, a questão da importação vai depender mais diretamente do preço do que a diferenciação do produto, ou que o produto não tenha nenhuma diferenciação, a ponto de ser só o preço mesmo, o que vai definir o que vai ser importado ou não. Então, ou seja, claro, existem esses mercados e é para esses mercados que a gente está fazendo análise. Claro que aqui é análise de mercados competitivos, então está tudo ok, mas era interessante fazer esse adendo caso alguém já tivesse uma dúvida, né, sobre isso. Beleza? Então vamos ver como é que funciona essa ideia das cotas de importação. Então, são cotas e tarifas de importação, né? Aí o governo pode então utilizar também intervenções no mercado para proteger a indústria interna do país. Então, normalmente essa é uma alegação, né? Para que tem então cotas de importação, tarifas? Uma alegação que é normal nesse aspecto é você considerar a proteção da indústria interna. Hoje em dia se fala mais, até menos inclusive, mas a tendência era se falar na indústria nascente, ou seja, não está protegendo a indústria como um todo. Isso realmente já começou a entrar em desuso, né? Principalmente aí no final dos anos 80 para cá. Essa ideia de proteção da indústria interna, ela perdeu muita força, mas continua uma, digamos, relativa proteção no que se tange ou que é considerado indústria nascente. Digamos assim, tem uma indústria nascente, então vamos protegê-la para que ela se desenvolva. Então, para isso que existe essa argumentação, então, para defender a ideia de que cotas e tarifas de importação podem, então, sustentar uma certa proteção, digamos assim, a uma indústria que está se iniciando no país e que o governo considera que ela deva se desenvolver. Então, ele estabelece cotas e tarifas sobre a importação dos bens concorrentes, né, para que essa indústria, então, sobreviva. Caso contrário, ela pode até não conseguir se estabelecer frente à competição internacional. Contudo, esse tipo de política pode afetar os consumidores. Claro que alguém vai ser afetado, né?
porque os consumidores, na ausência das cotas e tarifas, poderiam então adquirir os bens importados a um preço menor. Eles vão ter que pagar mais caro para que essa política seja efetivada. E isso a gente vai ver aqui na análise gráfica, né? Mas vejam que a gente fez algo, abrindo um parênteses já no início, muito semelhante, na verdade foi praticamente isso lá no processo de substituição de importações, né? A criação de cotas e tarifas. Tinha essa ideia então de que o país devia desenvolver internamente a indústria, inicialmente para bens básicos de baixa tecnologia, para que depois então começasse a desenvolver uma indústria mais forte de bens intermediários e além disso lá pelo final do processo de bens de capital, e tudo isso sobre a proteção, digamos, em relação à competição internacional. Então, um tipo de desenvolvimento, de crescimento para dentro, o que teve, sim, algumas vantagens, no sentido de que houve, sim, uma industrialização no Brasil nos anos 70, do século passado, né? Mas à custa de que a maioria das pessoas tiveram que pagar muito mais caro, né, por bens que encontraria de forma muito mais barata. Então houve até um desequilíbrio regional, a industrialização se concentrou mais na região sudeste, centro-oeste, né, sul um pouco também, mas principalmente sudeste. E essa industrialização, ou seja, tinha regiões que eram ricas na água, em outra atividade, na agroexportação, como o Nordeste, por exemplo, e que lá as pessoas eram obrigadas a comprar, em vez de produtos importados mais baratos, compravam produtos mais caros para, de certa forma, financiar essa industrialização da região mais central do país, digamos assim. Então teve esses problemas. E com o tempo, né, o Brasil dos anos 80, como eu falei para cá, né, houve um período de maior abertura. E aí algumas atividades elas não conseguiram se manter frente à competição internacional, outras conseguiram se modernizar. A questão é que quando se cresce para dentro, porque era esse processo de substituição e importação, você não tem contato com a competição internacional. Então o tipo de produto ele não é competitivo, e daí no momento que há uma reabertura da economia, há sim um processo de desindustrialização. Claro que existe um processo de modernização, algumas atividades vão conseguir se manter, mas outras não. E é claro, né, se concentra também em conglomerados, se concentra em monopólios, que a gente vai ver mais à frente, oligopólios, que inclusive no caso do Brasil, mas não só no caso do Brasil, acabam também tendo já um forte lobby político para se manter, né, aquelas tarifas, aquelas proteções todas. Então aí você já cria uma estrutura que é mais difícil de, digamos assim, modificar depois, né? Ok? Bom, mas vamos entender então como é que então fechando esse parênteses, né? Vamos entender como é que a gente faz essa análise. Portanto, a importação de mercado somente ocorrerá quando o preço externo do bem estiver abaixo do seu preço de equilíbrio no país, que foi aquilo que eu falei, né? Caso contrário, não tem importação. Mas vamos ver isso no gráfico. Aqui, então, é um gráfico de mercado interno, ok? Normal, aquilo que a gente está acostumado a ver. Vamos supor que o mercado mundial do produto, o mercado externo, né, seja esse com preço de equilíbrio mais baixo, ou seja, a oferta mundial é diferente da oferta nacional, digamos assim, e em relação ao equilíbrio mundial, ou seja, em relação à demanda que existe no mundo, ela consegue sobreviver a um preço mais baixo. Ok. E os produtores internos estão confortáveis naquele preço de equilíbrio ali, que é mais alto que externo. Então, dito isso, se o preço mundial estiver livre e pode ser cobrado aqui no país, a gente teria esse nível aqui de preço mundial. E isso aí, o que ia acontecer, né? Aí os produtores internos não iam poder cobrar o preço de equilíbrio, porque afinal as pessoas iam escolher aquele que é mais barato. Então eles só iam conseguir produzir até esse preço de equilíbrio. Então eles teriam uma perda aí, né? Que é essa área amarela que ficou branca.
não é possível mais que os produtores internos produzam o preço de equilíbrio. Eles podem agora produzir e vender o preço mundial, né, porque esse é o preço que vai se estabelecer na economia e ele é mais baixo que o equilíbrio. Ok. Só que veja bem, então essa região amarela ainda é fornecida, esse triângulo, né, é fornecido pelos produtores internos, porque até aí eles conseguem produzir a esse preço. Né? Mas só que a demanda vai ser muito maior, então a gente vai ter um excedente de demanda aí. Esse excedente de demanda é atendido aí pela produção externa. E aí então é a região, ou seja, é a parte que é importada. Portanto, a oferta dos produtores internos frente ao preço mundial é PM, ele vai até PM, que é o preço mundial. E ocorreria então a quantidade que os produtores internos ofereceriam seria um QS. Como eu falei para vocês, vai ser QS. Só que a demanda interna vai ser QD, né? Aí esse preço muito mais pessoas vão querer comprar. Então a gente tem um excesso de demanda, digamos assim, em relação à oferta interna. Só que, claro, né, esse excesso de demanda então pode ser atendido pelo mercado externo, né, que é o preço do mercado externo. Então essa diferença entre o que é ofertado internamente e o que é demandado, essa oferta a mais é atendida pelas importações. Tá? Então, com o preço PM abaixo do equilíbrio, ocorre um excesso de demanda, né, que é essa diferença que eu falei para vocês, que é essa, que é atendida pelas importações. Então, as importações atendem essa diferença aqui. Ou seja, aquilo que não é atendido pela oferta interna, né, pelos produtores internos. Alguém pode ter a dúvida, mas por que não? Mas porque não se pode cobrar mais o preço de equilíbrio, porque o preço mundial é mais barato, ninguém vai comprar de você. Né? Então, por isso que a oferta interna menor é em QS, e essa diferença, ou seja, essa demanda a mais agora, com preço menor, é atendida através das importações. Beleza? Então, olha só, o ganho dos consumidores é muito maior, é como se os consumidores ganhassem toda essa área azul a mais, né, na sua região descendente do consumidor. Então, para o consumidor é ótimo, né, se o mercado, como eu falei para vocês, se o mercado não tiver restrições, entendeu? Então, cara, é possível ter também uma certa produção interna, mas a parte significativa da demanda pode ser absorvida pela importação, ou seja, pela demanda externa, a produção externa. Então, essa seria a configuração, digamos assim, se tivesse o mercado totalmente livre. Agora, se o governo proibir as importações, volta a se estabelecer o equilíbrio de mercado interno, onde o produtor interno ganha a área A. Então, assim, ó, digamos que o governo estabeleça é proibido os produtos importados. Vamos só supor isso, claro. Aí essa volta ao equilíbrio. Então, o equilíbrio de mercado é esse, produtores e consumidores, sem considerar o mercado externo, tá ok? Então volta ao equilíbrio, aquela área azul ali abaixo não existe mais, mas aquela amarela ali sobe, ou seja, o produtor volta então a cobrar o preço de equilíbrio e só quem produz é o produtor interno, não existe importações daí, ok? Mas, considerando que existe, né, o mercado externo e o governo proibiu as importações, pode-se dizer então que o produtor ganhou a área A, mas os consumidores perderam, né, a área A, B e C, tá? Porque se caso as importações fossem liberadas, eles teriam essa área sem problema nenhum, ok? E aí o peso morto, né, dado que o produtor ganha A, mas o consumidor perde A, então A se anula, mas B e C é perdido pelo consumidor e não é ganho por ninguém, então B e C é o peso morto. Então essa região vermelha aqui, ok? É o nosso peso morto de proibir as importações. Essa é a ideia. Então veja bem, proibir as importações leva a um peso morto também, que se recai sobre consumidores. Os consumidores agora vão pagar mais caro, mas isso, claro, como eu falei para vocês, pode ter algum interesse do governo reduzir as importações, ou até mesmo proibi-las, que é o caso extremo que a gente está vendo aqui, e isso vai recair sobre consumidores que não vão poder acessar mercados que são mais baratos. Né? Beleza? Bacana.
Continuando aqui, então, a variação então do excedente do produtor é fácil, como a gente viu, ele ganha a área A, com a proibição. A variação do excedente do consumidor, infelizmente, é ruim, ele perde toda aquela área azul que ele tinha, né, quando a importação era liberada. Ele perde A, porque o preço é maior, perde B e C, porque o preço é maior, ele consome menos agora. Então ele perde A menos B menos C, menos A menos B menos C, tá? Bom, a variação excedente total, então, que seria a diferença, né, que dá o peso morto, é menos B e menos C, né, que é aquilo que perde o consumidor, mas não é ganho pelo produtor e por ninguém. Bacana? Então isso aí seria o caso de uma proibição. Então é fácil de ver quem perde, quem ganha, né, com essa política aí. Os produtores internos, obviamente, são quem ganha e os consumidores são quem perde. Então, peso morto de se proibir a importação. E aí que vem a questão, né? O governo também pode eliminar as importações cobrando uma taxa, um imposto sobre importação, na qual esse imposto leve a um preço igual ao preço de equilíbrio. Essa é a ideia. Então, se o preço mundial mais imposto for igual ao preço de equilíbrio, aí, na verdade, o preço do importado vai ser igual ao preço de equilíbrio, então o produtor ele não vai ter competição, né? Ele ficou tão caro importado quanto o nacional, então o produtor nacional continua ganhando toda aquela região ali. Então uma forma de proibir é tu botar um imposto proibitivo, né? Um imposto tão alto que as pessoas preferem não importar então o produto, né? Dada essa taxa de imposto, e acaba sendo uma forma de proibição, e aí só quem vende o produto é o produtor nacional. A gente tem então o mesmo efeito, né? A gente tem esse efeito de ganho do excedente do produtor área A, perda do excedente do produtor menos A menos B menos C, e a perda líquida continua menos B menos C. Aí alguém poderia falar, tá, mas a taxa de imposto o governo ganha. Poderia ser, mas como é uma taxa proibitiva, no sentido de que não existe importação com essa taxa, aí o governo não ganha. Não haver, então, olha só, o nível da taxa, né, é tal que o preço de mercado se torna o preço de equilíbrio, né, acaba subindo ao preço do mesmo nível, porque a pessoa vai ter que pagar o preço do importado mais a taxa de importação, que acaba dando o preço do produto no mercado nacional. E aqui a gente está considerando então que as pessoas preferem comprar então o produto nacional mesmo, afinal estamos falando de um produto que não há nenhuma diferenciação, lembrem disso, né? Então, o produtor nacional, então não vale a pena importar, essa é a ideia. Ok. Então, dito isso, né, voltamos a essa questão. Neste caso, o governo não faz a arrecadação de imposto, pois esse preço não há importação. Como vocês podem ver, né, é como se o preço subisse e sumisse, não existisse mais preço de importados. Porque, de certa forma, a taxa de imposto tornou eles proibido. É como se fosse proibir indiretamente, né? Você proibiu através da taxa de imposto. Então, aí a taxa de imposto tem que ser igual ou maior até. No caso, maior, para não restar dúvida. Claro, uma taxa de imposto que faça com que o preço mundial seja maior que o nosso preço de equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio é que vai se restabelecer e não há dúvida. Porque se botar assim, não, mas ele fica igual ao preço de equilíbrio, tá, mas então eu posso escolher entre um importado ou outro. Aí haveria uma indiferença, né, de tanto faz ser importado ou nacional. Então, se botar maior, né, aí pode ser que aí não existe nem essa possibilidade de indiferença. Se botar a taxa, né, maior que o preço. Ok, pessoal, então é claro que a gente vai considerar agora o fato de que existe imposto de importação e existe importação. Ou seja, a taxa não deve ser igual ou maior, né, ao preço de equilíbrio, ou seja, o preço de equilíbrio, o preço mundial mais a taxa não podem ser igual ou maior ao preço de equilíbrio, porque se aí nesse caso a gente viu que não vai haver importação. Então, para que ocorra, digamos que o governo queira uma arrecadação com a taxa de importação, então obviamente que ele vai cobrar uma taxa em que ocorra importação ainda, né? E aí possa ser cobrada a taxa. Então ela tem que ser menor que o equilíbrio, essa é a ideia. Então vamos lá.
Normalmente o governo não utiliza taxa ou cotas de importação para eliminar as importações, mas sim para proteger em parte o produtor interno e arrecadar com a tributação, tendo em vista que sem importações não há arrecadação, que foi o que a gente viu antes. Então vamos considerar o preço mundial aqui. Lembrando, se o preço mundial estiver aqui, essa diferença entre a quantidade demandada e ofertada, que é esse excesso de demanda, é atendido pelas importações. Então, essa diferença são as importações, a gente já pode considerar assim. Importações, então, sem tarifa. Ok, aqui não tem tarifa, as importações se dá até aí. A QS é o que é produzido internamente, então é tudo aquilo que a gente já viu. Bom, agora suponha que o governo estabeleça uma tarifa T estrela, né? Dessa forma, o preço cobrado pelo produto internamente será PI. Vamos considerar então PI o preço cobrado internamente, que vai ser a soma do preço mundial mais essa tarifa de importações. Para que ocorra a arrecadação, esse preço deve ser menor que o preço de equilíbrio de mercado, que foi o que a gente acabou de comentar, senão não existe importação. Então vamos supor ele nesse nível aqui, né, que atende essa condição. Bom, aí o que acontece? Com essa tarifa, é claro, o preço sobe até o preço interno. Isso. No entanto, existe importação porque ele ainda é abaixo do equilíbrio, então não é atendido somente pelos produtores internos. E então a gente tem essa nova condição aqui, né, que é o preço com tarifa, que é o preço interno agora. E aí ele leva essa nova condição de oferta e demanda, que QS1 é a nova quantidade ofertada e QD1 é a nova quantidade demandada. Vejam que ainda é maior a quantidade demandada do que ofertada, o que significa que vai existir então importações. A quantidade que vai ser produzida internamente vai ser QS1, os produtores internos vão atender até aí, porque agora o preço está maior, eles podem aumentar a oferta, sem problema nenhum, até QS1, só que a demanda é ainda maior, que é QD1. Essa diferença a mais, então, é atendido pelos bens importados. E mesmo com tarifa, que levam ele a PI, mesmo com essa tarifa, existe uma importação significativa, né? Que é essa diferença de QD1 com QS. Então ali, ó, pessoal, tá, então as importações, né, essa diferença então são as importações com a tarifa. Então veja bem, vai existir importação e vai existir tarifa sobre a importação, então o governo também consegue ganhar, digamos, com a tributação sobre esse bem, com essas condições. Portanto, a arrecadação com tarifa de importação é representada pela área D. A área D é aquele quadrado ali bem no meio, ali, retângulo. Tá? Isso aqui por quê? Porque isso aqui vai ser o que vai ser importado, essa diferença, né, na quantidade de produto. E a tarifa é a diferença entre o preço PI e PM. Então, é a tarifa sobre o preço importado, né, vai ser isso aí, sobre aquela quantidade ali também. Então, vai dar bem essa região D, que é o ganho com a tarifa de importação que o produtor interno, que o governo consegue sobre as importações. Tá ok? Então, essa região D é o ganho do governo de importação. Então, temos que levar isso em consideração agora, né? Vamos ver como é que fica. A variação do excedente do produtor continua sendo aí a área A. Continua sendo, não, vai ser a área A. É que é parecido, né, com aquela questão do equilíbrio, só que esse não vai até o equilíbrio. Então ele ganha essa área A, como eu falei para vocês, isso vai ser o montante a mais que vai ser produzido pelo produtor interno, dado que o preço agora interno ele subiu, antes estava em PM, livre circulação, né? Livre entrada de produtos, mas aí teve a tarifa sobre importado, então ele ganha esse up no preço. Então ele produz mais, que é essa região A, e ganha mais também com a subida do preço. Então se ganha a região A pelo produtor. Ok. Essa região também ela para ser calculada tem que fazer a divisãozinha, né? A gente faz isso mais à frente, porque ela não chega a ser um retângulo nem um triângulo. Ela é um... esqueci de novo, cara. Que eu sempre esqueço o nome dessa... Foi o aluno que falou na outra aula, não lembro agora. Não é pentágono, não é... É aquilo que tem no circo, né? Eu sempre lembro disso, mas esqueço o nome. Bom, então, aquela região ali. Então, a variação do excedente do consumidor vai ser toda essa região
menos A, menos B, menos C, porque agora o preço subiu, né? Então, veja bem, ele está perdendo porque o preço subiu, ele está pagando mais caro, e ele está também perdendo a região C ali, porque, além de tudo, ele está consumindo menos. Antes ele consumia mais, né, quando era livre comércio, mas agora com a tarifa ele perde a região C, porque ele deixa de consumir também aquela parte ali. E ele perde D também, é claro. Na verdade, aquilo tudo ali, aquela região, essa região, esse trapézio, lembrei o nome, né? Esse novo trapézio que é A, B, C, D, I, A, B, D e C, né? Ele acaba sendo a perda do excedente do consumidor com a subida do preço. Né? Antes ele tinha todo aquele triângulo grande, agora tem um triângulo superior mais menor. Então, pessoal, isso que acontece com o consumidor. Só que a arrecadação do governo deve ser considerada, porque o governo está ganhando uma parte também nesse processo, que é a subida do preço PMP se dá pela taxa de imposto e que é cobrada sobre a região importada. A região importada é a região D, né? Ou melhor, a diferença entre QD1 e QS1, o que é agora a quantidade demandada e o que é atendido pela oferta interna, aquilo que sobra, aquele excesso de demanda, é a importação, e a tarifa sobre ele dá toda a região D, e ela é ganha para o governo, ela vai para o governo então, tá bom? Bom, a variação do excedente total, então, deve levar em consideração a soma desses três, né? Então, A corta com A, né, na variação do excedente do produtor com a variação do excedente do consumidor, e D corta com D, com a variação da arrecadação do governo e a variação do excedente do consumidor. Então, no final das contas, a variação do excedente total é só B e C, né? Que seria o nosso peso morto, digamos assim, nessa política. A vai para o produtor, então não se perde, se anula, né? O consumidor, na verdade, transfere para o produtor, e D, de certa forma, vai para o governo, então não se anula, também é uma transferência do consumidor, que está pagando essa tarifa, que vai para o governo. Então veja bem que é B e C o nosso peso morto, então, dessa política, tá? Mas olha só, ainda assim, pode existir uma outra forma, entendido aqui então que B e C é o peso morto dessa política, tá? Dá para ver que B e C ninguém ganha, o que é perdido, né, nesse processo, e não há ganho, ok? Bom, mas existe outra forma de o governo fazer essa mesma política, né, que é o seguinte: ao invés de utilizar uma tarifa, o governo pode resolver estabelecer uma cota de importação na quantidade, exatamente a quantidade que foi importada ali, que é S1, QD1, né? Essa diferença. Né? Tá ao contrário, né? QD1 menos QS1 devia ser. Eu tenho que arrumar isso. Mas aquela diferença ali embaixo, né, que é a importação com tarifa, ele pode dizer, não, em vez de eu cobrar uma taxa, eu digo que só pode ser importado essa quantidade a mais, para atender a demanda interna, digamos assim. Só esse excesso de demanda que não está sendo atendido pelo produtor interno, é que pode ser importado. Então há digamos, uma preferência que uma cota de importação ocorra. O resultado será uma reserva de mercado para quem obter a cota, de forma que a região D é transferida do governo para os produtores estrangeiros, mantendo inalterado o resultado para os demais agentes. Então aqui o que acontece? É como se o governo dissesse, não, só pode ser importada essa quantidade. Mas quem vai ser o importador? Aí o governo define lá os importadores que podem ter essa cota, então acaba dando preferência para alguém, e esses importadores acabam ganhando, digamos assim, a área D, de certa forma. Porque eles vão ganhar ao preço PI, ao preço interno, e vão cobrar o preço interno. Então a área D acaba sendo destinada ao produtor externo, esse que o governo escolheu. Então a gente muda somente aqui, ó, vocês podem ser ganho dos produtores externos, que é a área D, que são aqueles que têm direito a essa cota de importação e ganham daí vendendo ao preço PI internamente essa cota a mais. Então, em vez de ganhar, se botasse naquele quadrado inferior, era o quanto eles ganhavam antes, né? Que não tem nenhuma letra ali, mais o superior de cima, que era o que pagava-se, que imposto o consumidor para o governo, deixa de pagar, porque agora o governo não está arrecadando imposto, ele só diz que a cota é daquelas empresas que vão poder importar, então vai para elas, de certa forma, a região D, né? Em vez de você pagar o imposto,
pago o preço para a própria empresa pelo produto dentro daquela cota. De quem pode então vender aquela cota de produção, de importação, digamos assim. Ok? Então não muda nada para o consumidor, para quem ele vai pagar, né? Não muda nada para o produtor interno, ele continua só ganhando a área A, mas muda para o governo, que deixa de receber então a tarifa de importação e para o produtor externo que tem direito a essa cota de importar para o país essa cota, é que ganha então a região D. Ok, bacana. Então aqui muda, né, para cota de importação. Só muda isso. Suponha que as importações estejam livres ao preço mundial PM, contudo o governo estrangeiro começa a subsidiar esse produto, reduzindo o custo de sua produção interna, o que levaria à queda do preço do produto para PM-S, sendo essa estrela o subsídio pago pelo governo estrangeiro. O nome disso, pessoal, se chama dumping. Ou seja, existe um preço mundial, está tudo legal, está todo mundo cobrando aquele preço, mas o governo, digamos assim, queira que o seu produto ou de suas empresas ganhe uma maior margem dentro desse mercado. Então ele vai lá e diz assim, não, eu vou subsidiar vocês e aí vocês vão conseguir cobrar um preço menor que esse preço mundial ganhando no mercado externo. E aí o nome disso é dumping, é uma prática que é considerada uma concorrência desleal, assim, no sentido de que pode até tirar algumas empresas do mercado, porque você pode estar cobrando a um preço abaixo dos custos de produção. Então, como a gente viu, isso leva a que empresas saem do mercado e aí, através desse subsídio do governo, acaba criando uma prática ilegal para que as empresas, né, vinculadas a esse governo ganhem, digamos assim, um mercado externo. Então, quando isso acontece, normalmente é contestado lá na OMC, né, Organização Mundial do Comércio, há uma contestação, e aí se avalia se está sim sendo, ou está ocorrendo dumping ou não, para que exista alguma sanção, né, para um governo que faça isso. Por isso que hoje o subsídio ele caiu muito em desuso, porque quando você dá subsídio para uma atividade, tem que ver se você não está criando isso, né, fazendo um dumping. Por exemplo, o Brasil pode estar fazendo isso para ter alguma vantagem em relação a algum produto que ela queira que a Argentina compre. Obviamente, e não estou dizendo que isso aconteceu, né, mas a ideia é que, obviamente, os produtores da Argentina vão forçar o governo a entrar na OMC ou pelo menos negociar diretamente com o governo brasileiro para que isso não ocorra. Então, essa prática de dumping ela é ruim, né? E a gente vai ver, pelo menos para quem sofre, né? Para quem os produtores que não conseguem competir a esse preço subsidiado. Vamos ver como é que isso ocorre. Então tem o preço mundial e aqui está as importações sem dumping, está tudo ok, está tudo normal. Bom, mas aí o governo coloca um subsídio sobre o preço sobre os produtores lá de determinado país, e aí eles conseguem comprar um preço menor que o preço mundial. Então eles vão entrar aqui no país de forma muito mais, de forma maior, porque aí vai ter uma maior importação, né? Afinal, é um produto mais barato, o preço, digamos que cai até P-S, menos o subsídio, né, que reduzir esse preço. E a gente tem essas regiões aí para avaliar o impacto, então, do dumping. Vamos ver. Agora, as importações ficam muito maior, como vocês podem ver, né? Essa diferença entre QD1 e QS1, né? Importação com dumping. Ou seja, com subsídio do governo externo lá para a sua atividade produtiva. Bom, já dá para ver que o produtor interno é o primeiro, vai ser quem vai ser prejudicado. Ele antes produzia aquela área A mais F, ganhava aquele preço da área A mais F, né? Produzia QS0 em vez de QS1 e agora ele perde, né? A mais F. Tem que ser a perda só do lado da oferta, ali, por isso que não pega B ali, entendeu? Então, menos A, menos F. O consumidor é quem ganha com isso. O consumidor ganha
toda essa região. O consumidor é ótimo, ele ganha A mais B mais C mais D mais F. Na verdade, se a gente pegar ali o gráfico, é como se fosse A mais F mais B mais D mais C, né? Toda aquela região. Depois, a demanda também não é considerado para o consumidor, como o caso da área G, que vai ser utilizado para outro motivo. Depois dali não, até C, sim. Ali é o ganho do consumidor. O consumidor está ótimo. E isso é interessante, é como se o governo do exterior estivesse financiando nossos consumidores internos aqui, né? Os consumidores internos estão sendo financiados pelo governo externo. Então, estou comprando mais barato, está tudo ok. Mas isso, claro, né, tem impacto sobre a indústria interna. Né? Esse que é o lance, né? Que é perder a área A mais F, então vai retrair a indústria externa, fazendo com que o espaço dos importados seja maior. Essa é a questão. Então, a variação do excedente total, pessoal, vai ser positiva, né? Ou seja, eu acho que vai ser o único caso em que essa variação do excedente total, em todas as aulas que a gente teve, ela acaba sendo positiva. Porque A corta com A, né? F corta com F e sobra B mais C mais D, que é tudo que ganha o consumidor, né? E que, como eu falei para vocês, é um financiamento de um governo externo aos consumidores internos. Estão pagando para que a indústria deles se estabeleça aqui, de certa forma. Então há esse ganho, né? Mas a custa, é claro, de uma retração da indústria interna. Só que essa retração não é tão grande quanto o ganho que os consumidores poderiam ter. De forma que a variação do excedente total, então, no final das contas, ainda é positiva. Né? Então, o gasto do governo estrangeiro vai ser grande, né? Muito grande, a ponto de, inclusive, ter a região CG, G, que não vai para ninguém, porque ele está forçando, né, um custo, né, digamos assim, para a sua própria indústria a mais, porque ele está expandindo a produção da sua indústria lá do estrangeiro a produzir mais do que ela produziria no mercado normal. Então, o G se gasta com esse custo, muito parecido com o subsídio que a gente viu. E toda a área F, B, C e D que ela financia o consumidor do outro país, no caso nosso, vamos supor, né, por essa atividade dos outros países. Então, é isso. Bom, mas por que a área A não entra, né? Bom, a área A não entra porque, como vocês podem ver, não é nem importada a área A. A área A ainda é a área que representa uma perda do produtor interno, tudo bem, mas ele ainda pega QS1, então é só uma perda de preço, assim, mas que não é ganha pelo consumidor, é claro, né? Mas é perdida pelo produtor interno, essa é a ideia. Né? Então, o nosso produtor interno é que agora deixa de ganhar e o consumidor que começa a ganhar. Então, não é financiado pelo governo estrangeiro, mas a partir de F, B, D, C e G, ou seja, todo aquele retângulo ali em laranja, né? Aí sim é a parte que é financiada do dumping pelo governo estrangeiro, ok? Levando então um saldo, no final das contas, positivo para os consumidores internos, que eles acabam tendo um excedente por conta disso. Mas como eu falei para vocês, quando tem isso aí a gente está vendo que a área A e F pode ter um potencial, né, a perda desse produtor, que afete significativamente a indústria interna e a competitividade dela, a ponto de governos entrarem, né, ou ativarem certos setores para que entrar com um processo na OMC contra a atividade de empresas de outros países, ou até mesmo contra outros países, por essa atividade de dumping, por considerar que isso pode prejudicar a sua indústria interna, aquela coisa toda. Mesmo que a variação do excedente total seja, no final, positiva, né, para quem habita aquele país ali. Ok, pessoal? Então, a variação das importações vai ser essa. Aí, claro, cara, por que é isso? FB, que é aquele quadradinho ali, C e G, que é aquele outro quadradinho lá. Claro, porque as importações antes, né, era QS, QD, a diferença entre QD0 e QS0. Aí teve um alargamento, né, que foi que a demanda aumentou, de QD0 para QD1, então pega C e G ali, né, que vai ter que ser importado.
E também a produção interna reduziu, que é de QS0 para QS1. Então tu pega também a importação ali naquela região FB. Então essa é a variação das importações que aumentaram, né? FB, aquele quadradinho, e depois CG, aquele outro quadradinho mais ao final ali. Então a variação das importações são essas. Que são positivas, né? Aumentaram as importações desde a importada antes. Né? Tá ok? Então vamos para um exercício, pessoal, para ver se vocês conseguem. Eu tô no meio da aula aqui. Ah, então tá. Tchau. Então, assim, um exemplo numérico. Para o mercado competitivo, faça o gráfico e calcule as variações no excedente do consumidor, do produtor, excedente total, ou arrecadação dos gastos do governo, quando for o caso. E peso morto para cada item, considerando as equações de oferta e demanda seguintes. Então tá, essa aí é a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Tá bem simples, né? Para não ter muito problema. Depois tem outros exercícios lá que vocês podem refazer esses cálculos. Né? Inicialmente começar casos simples. Veja que até eu acho que não sei se eu ainda não sei se isso aqui é um exercício lá da, acho que não, acho que isso aqui é um exercício tão simples que ele é só das aulas, não está na lista, né? Mas com os outros exercícios que a gente vem fazendo, a gente chegou ao item K, por isso que está aquele item K ali, né? Que a gente pegou essa mesma função de demanda e oferta e fez para as aulas anteriores, né? Lá, preço máximo, preço mínimo, cota de produção e tudo mais, e aqui a gente continua. Bom, então, se o preço internacional desse produto for preço mundial igual a 2, qual é o efeito sobre a variação no excedente dos produtores, consumidores e variação total se o governo decidir proibir importações? Qual o tamanho da tarifa de importação para obter o mesmo efeito? Aqui é interessante, pessoal, porque vocês, com o exemplo numérico, talvez entendam melhor, né, esse processo. Vamos lá. Então está aqui, vamos considerar o que ele coloca, né, que é o preço mundial igual a 2. Se você usar dentro daquela oferta e daquela demanda, vocês vão chegar nessa quantidade ofertada, 14, nessa quantidade demandada, 26, se você botar o preço mundial lá. Então está aí essa diferença entre 26 e 14, ou seja, aquilo que é produzido e aquilo que se quer demandar. Essa diferença, então, desse excesso de demanda é as importações. Legal? Que no caso aqui é igual a 12, né? O preço de equilíbrio, tranquilo, o preço de equilíbrio já, nos itens anteriores já foi encontrado, o preço é igual a 5, né? E aí, nesse caso, as importações são zero, porque não há um excesso de demanda, né? Tudo é atendido pela produção interna, então, importação é zero por suposição. Então, a área A, pessoal, o que é a área A? Se for proibido as importações, a área A é o ganho do produtor, né? E perda para o consumidor. E a área B, aí vai ser a perda do consumidor somente, não se ganha o produtor com isso. Tá bom? Então a gente pode ver aqui o cálculo das áreas, né? A área A é a área 51. Opa, é a área 51, cuidado aí, né? E B é igual a 18, tá ok. É só fazer aquele cálculo que a gente sabe fazer já, né? No caso B ali, ele é a metade de um... Esse triângulo tem duas metades, né? Mas cada metade desse triângulo é 25%, 25%, então ele é a metade, ele é 50% de um retângulo que vai se formar ali, né? Que o retângulo a gente calcula com 5 menos 2 vezes 26 menos 14 dá o retângulo, digamos. Só que como ele é a metade, né? Dá o quadrado, um quadrado, retângulo. Só que como ele é a metade, é só dividir por 2, então vai dar 18. Então, cálculo simples daquela área B. E aí tem a variação descendente, né? Então, do produtor, no caso, é a área A, como eu falei para vocês, né? Que com o preço subindo ali, agora tudo deixa de existir importação, tudo vai ser produção interna. Então, ele ganha aquela área A tranquilamente. Aqui, eu esqueci de novo o nome daquela, do que representa aquela região da área A. Esqueci de novo. Isso aí não, eu nem esquento a cabeça mais com isso. Quando vê, aparece aquela área lá, ali, que dá 51, a área C, a área C não, desculpa,
a área menos A menos B, porque a variação do excedente do consumidor, ele perde a área A, porque está mais caro, perde a área B, que está mais caro e ele agora consome menos, né? Então ele perde essas duas áreas e somando, né, vai dar menos 69. E aí a diferença entre a variação do produtor e consumidor, a corta com A, só sobra a B, que a gente sabe que é 18, então menos 18. Tá ok? E a taxa de imposto? Se eu quisesse saber a taxa de imposto, bom, é tranquilo, né? Aqui fica de forma simplificada, é o preço de equilíbrio menos o preço mundial. Essa diferença é o imposto sobre o preço, digamos assim, que vai dar 3, né? Você está cobrando 3 de imposto. Né? Ok, pessoal. Então, aqui ele foi um cálculo simples, agora vamos para uma extensão, né? Aquele cálculo simples foi aquela primeira parte que foi simplificada das proibições da importação e tudo mais. Então a gente teria aqueles resultados, mas agora a gente vai para um item um pouquinho mais elaborado. Para o mercado competitivo, faço o gráfico, aquela coisa toda, está aí a função de oferta, que é a mesma anterior, só que agora vem o item L. Calcule os resultados, supondo que o governo estabeleça uma tarifa de importação T igual a 2. Bom, lá o T igual a 3, que a gente encontrou, com certeza era uma tarifa de importações proibitiva que fazia com que nem existisse importado. A importação ia para zero, como a gente viu. Neste caso aqui, já dá para ver que é uma tarifa menor, então vai existir importação, então vai existir taxação sobre os importados, que é o que a gente viu. Então vamos ver. Qual a diferença nos resultados caso ele opte por uma cota de importação? Então a gente vai fazer um exemplo numérico de tudo que a gente já viu. Então tá aí, preço igual a 2, né, que é o que a gente já tinha calculado. Bom, agora tem a tarifa, que vai causar um preço interno, né, que seria o preço mundial mais a tarifa, que no caso é igual a 2, então vai só dobrar o preço para 4. Então tá aí, veja que ele é um preço que ainda admite certa importação, que no caso vai ser a diferença entre 22 e 18, vai ser 4, né? Então vamos calcular as áreas que a gente precisa calcular aqui. A área aqui é o trapézio, então vê que isso vai e volta, né? Trapézio, tem que tatuar aqui, né? Trapézio para não esquecer mais. Então, esse trapézio pode ser calculado dividindo as áreas ali. Você pode calcular direto também, né? De tanto cálculo de área que você já deve estar craque. Né? Primeiro, então, a região quadrada, depois o triângulo, soma os dois. Então, é 4 menos 2 vezes 14 mais. Aí vem a região triangular que você divide por 2, né? Que é 4 menos 2 vezes 18 menos 14, dividido por 2. Soma tudo, vai dar 32. Aí você tem a área A ali, aquele trapézio ali. Bom, aí você tem a área B e C, né? Que aí o cálculo pode ser simples também, né? Aqueles triângulos ali, você faz a diferença, multiplica, divide por 2. Ambos vai ser 4, ok. E você vai precisar da área D também. Eu mantive a mesma sequência de letras, por isso que está assim, né? A, B, C, do que a gente estava fazendo análise gráfica, tá bom? E a área D tranquilo, né? Um retângulozinho vai dar 8. Ok, agora é só fazer a análise. Você tem os números, né? Fazer a análise deles. Primeiro é o seguinte, a variação nos excedentes. Do caso do produtor, a gente já sabe que é A, é tranquilo, né? Já foi calculado os dois. E do consumidor, pessoal? Bom, antes de colocar aqui, o que vocês acham que é do consumidor? Aí o consumidor é tudo aquela região ali. A, B, D e C, tá bom? Que tá... O D está na frente do C, por isso que saiu assim, mas é toda aquela região ali. Então, vai ser... E nesse caso ele perde, né? Então vai ser menos A, menos B, menos C, menos D. Então é menos 48. Ele perde por quê? Porque o preço subiu, né? De PM, que é igual a 2, para PI, que é igual a 4. Ok, até aí tudo bem. Só que como tem as importações, né? A gente precisa calcular isso. As importações é essa região aqui agora, né? Que é a diferença de, como eu falei para vocês, o que é demandado e o que é produzido internamente, no caso é 22 menos 18, vai dar 4 unidades a mais, né? Que é consumida, que só pode ser consumida através de importados. E que esses importados ainda sofrem, né, essa taxa de imposto. Então, essa região é o que se ganha com a taxa de imposto sobre importação. A taxa de imposto é 2 vezes isso. Vamos lá, é a região D, né? Que a gente já calculou ali em cima, né? Que vai ser igual a 8.
Então isso vai para o governo é que ganha com a tarifa sobre importação, tá bom? E aí agora sim a gente faz através da soma de tudo o que se ganha. Como o governo teve um ganho positivo, a gente supõe que esse ganho positivo que vai para o governo volte para a sociedade através de bens e serviços. É uma suposição, eu sei. E muitos vão dizer que é irreal, mas a priori temos que fazer assim. Então, pessoal, o produtor ganha A, mas o consumidor perde A, então se anula. O governo ganha D, mas o consumidor perde C, então se anula. E aí, então, vai sobrar só menos A, menos B e menos C. E é exatamente isso que é a variação do excedente total. Desculpa, o A não. O A o produtor ganhou. Então, menos B e menos C, que é igual a menos 8, que é, então, a variação do excedente total. E é também o peso morto dessa política, por isso que está em vermelho ali no gráfico. Ali. Ok? Agora vamos supor, como pede o exercício, que em vez de importação o governo estabeleça então que essa diferença seja suprida através de cotas de importação. Então ele vai lá e diz assim para algumas empresas que eles podem importar no Brasil somente aquelas 4 unidades ali, né? E é isso, não pode mais nada. Daí o governo não cobra uma taxa, mas é proibido uma importação maior que essa cota. Essa é a ideia. Aí tá, essas empresas que venderem essa cota vão vender o preço PI, né? Então eles vão ganhar aquela região D ali também. Então veja bem, aí a gente muda aqui, em vez de ir para o governo, vai para a variação do produtor externo, né? Que ganha 8. Então vai para o produtor externo. Só que a variação do excedente total muda, porque a gente perde D. A gente está dizendo que vai lá para o produtor externo, mas o produtor externo para nós não vai somar na nossa variação do excedente total, digamos assim, vai para o exterior, como se fosse para o exterior, né? Para quem tivesse as cotas de importação. Aí, o que acontece é que a variação do excedente total vai ser menos B, menos C, menos D, que é igual a 16, nesse caso aí, somando mais D, né? Mas por que o governo faria uma coisa dessa? Alguém pode estar perguntando. Por que ele... Bom, porque assim, depende das negociações. Eu acho que até tem um quadro lá que fala sobre o governo Reagan, e ele fez isso sobre importações de carro do Japão e estabeleceu uma cota. Então depende das negociações entre os países, porque quando você coloca uma tarifa em importação de outro país, de certa forma você está colocando efeitos negativos para eles lá, né? Que vão ter agora uma restrição, que essa cota, e vão ter que importar menos. E o governo acabando ganhando a região D, coisa e tal, parte disso, e os produtores da região lá. Mas o governo pode negociar isso através de cota, de forma que não, dependendo da negociação que tem entre os países, de forma a não ser tão negativo para eles. Né? Dizer para eles, olha, então é o seguinte, em vez de vocês botar um imposto proibitivo que reduza significativamente, eu não vou ganhar esse imposto, eu vou passar para vocês uma cota, então vocês ainda ganham esse aumento de preço, mas o meu produtor interno também ganha, que ele ganha a região A. Então há uma divisão de ganhos aí que não vai aqui para o governo, mas dependendo da negociação diplomática que ele tem com o outro país que está competitivo esse setor, né, ele pode estabelecer dessa forma. No final, quem perde aí vai ser o consumidor, ele vai pagar caro. E como eu falei para vocês, independente se vai para o governo ou se vai para o outro país, ele vai pagar caro. Mas alguns consumidores podem considerar que, e aí esse é o efeito final, né? Que, bom, eu estou pagando caro para o governo, isso vai voltar, de certa forma, para a sociedade. E se eu pagar para o exterior, não vai voltar. Essa é a ideia. Então tem isso que deve ser levado em consideração. Mas esses são os impactos, né, no caso de o governo considerar só a cota de importação. Então parte desse ganho, que é a região D, vai para quem no exterior ter direito de importar dentro dessa cota. Ok? Bacana? Bora lá. Bom, agora vem o M, né? Que diz o seguinte: supõe que o governo estrangeiro faça dumping, que é o que a gente viu, né? Subsidiando seus produtores da seguinte magnitude, vai lá e subsidia eles em 2, né? Considerando o preço internacional inicial.
Ou seja, desconsiderando aquilo que a gente vê aqui, só considerando o preço internacional como era antes. Qual é o efeito sobre a variação dos excedentes dos produtores, consumidores e variação total, gasto que vem estrangeiro e variação das importações. Então vamos ver o dumping agora, né? Então tá aí o dumping. Vamos considerar preço mundial igual a 2, ok? Tá aí o nível de importação sem o dumping. Bom, agora vamos considerar que o subsídio seja igual a 1, né? Igual a 1. A impressão que eu vi 2 lá, mas aqui aparece 1. Depois eu vou ter que refazer isso aqui. Né? Vou ter que refazer esses slides para ver se está tudo ok. Ok, mas aqui, se fosse 2 ia dar 0, né? Não ia dar certo, né? Tem que ser 1 mesmo. Então o subsídio é igual a 1, o que vai reduzir o preço pela metade, vai ser igual a 1 também o preço, né? Então o novo preço agora com subsídio vai ser 1. Esse novo preço com subsídio, ele é bem mais baixo, né? Então garante que vai ocorrer um aumento das importações aqui dentro do país. Tá? E vai ser essa magnitude aí, essas importações com dumping, né? Que vai ser bem maior. Eu já botei então aí a nossa miscelânea, né? De letras para a gente trabalhar. Então vamos lá, a variação do excedente do produtor vai ser menos A menos F, que é o que a gente viu lá, né? A e F podia ser uma coisa só, às vezes a gente faz assim, às vezes a gente não faz. Que é aquele losango, não lembro de novo. Como é que eu consigo esquecer, né? Tem palavras que são muito esquecíveis. É aquele gráfico que a gente viu anteriormente, que era só A, né? Aqui a gente dividiu entre A e F a perda do excedente produtor, mas no final esse A e F é igual aquele A que a gente viu antes, né? Aquele losango, né? Aquela forma geométrica. Isso, trapézio. Só que aqui, por uma questão dessa análise, aqui a gente precisar desse F para essa regiãozinha aí para outras coisas, então foi melhor subdividir aquele A que a gente viu anteriormente entre A e F. Mas, na prática, o produtor acaba perdendo esse trapézio de forma igual. Ok, então, pessoal, necessariamente quem vai perder é o produtor a priori, né? Porque ele então com preço mundial menor, ele acaba tendo que produzir menos, que vai ser até 12 no caso ali, e nisso ele vai perder essa região. Bom, o consumidor é uma beleza, né? Porque o consumidor vai ganhar, então, tudo isso, A mais B mais C mais D mais F. Aqui está em sequência alfabética, né? Mas ali no gráfico vocês podem ver que está um pouco mais bagunçado, porque o D acaba sendo aquela região, então a gente precisa representar como vem representando para facilitar. Mas de certa forma vai ser, se a gente olhar para o gráfico, vai ser A mais F mais B mais D mais C. Ele não pega G, como a gente viu, né, o que está fora da demanda, está além da demanda, não vai para o consumidor. Mas todo esse triângulozinho, né, esse trapézio, né, que vai aumentar o triângulo dele do excedente do produtor, ele ganha, como se o excedente do produtor ficasse muito maior, né? Do consumidor, desculpa. Então, o ganho do consumidor é considerável. E aí, fazendo o cálculo, vai dar esse resultado aí, 27, utilizando esses números que a gente tem aí. Ok? Bom, a variação do excedente total, eu estou dando pouca ênfase nos cálculos em si, porque como a gente já fez muito desses cálculos, né, tanto nos exercícios quanto nas aulas passadas, então eles já são de praxe, né? Eu considero que já estão relativamente fáceis. Então por isso que a gente não está dando uma ênfase tão grande. Mas os resultados vão ser esses, podem refazer tranquilamente, vocês vão encontrar aí. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Né? Então a variação do excedente total vai ser o que? Né? Vai ser a soma dos dois. Então vai se anular A e vai se anular F e vai sobrar então B, C e D, que vai ser positiva, como eu falei para vocês, é a primeira vez que isso acontece, a primeira e única, né, que está acabando, mas no final, um final positivo para o consumidor, se caso acontecesse isso, seria ganhar B, C e D
No caso consumidor, não, né? É a variação do excedente total. Então, a gente teria um caso positivo da variação do excedente total, que seria A, B, C e D. Porque, de certa forma, é como se o governo estrangeiro estivesse financiando o consumo desse bem que eles produzem, tornando ele mais barato e acaba ficando mais acessível a todo mundo. O ruim, como eu falei para vocês, é o fato de que isso vai restringir a indústria interna dessa atividade. Então, ela vai ser... Então, tem esse lado negativo. Ok, então fazendo então a soma de B, C e D, calculando D ali, você vai ter toda essa região aí. E aí você vai ter esse valor igual a 14. E o gasto do governo estrangeiro? Bom, ele vai financiar, né, toda essa região laranja aí, F, B, D, C e G. Como eu falei para você, vai dar o G, né? O G é parecido com aquela ideia do subsídio, né? Porque para financiar isso, ele está forçando a sua indústria nacional a produzir mais, a expandir a produção. Isso está elevando custos mais do que normalmente a indústria teria se operasse sem esse alavanco, digamos assim. E aí, então, o G acaba sendo um gasto a mais com esse custo que se tem do que realmente essa indústria ganharia, né, se fizesse isso de forma autônoma. Ok, então a variação desse gasto vai ser F, B, C, D e G, ok? E fazendo o cálculo dessa área, que pode ser feito de forma simples, como está ali, já que ela é todo um retângulo, né? 2 menos 1 vezes, aí lá os extremos é 28 menos 12. E vai dar menos 16, então. Porque é negativo, né? Esse é um gasto desse governo, então entra negativo ali para eles lá. E a variação das importações, ou seja, o que acontece em relação ao que era importado anteriormente, aí essa diferença entre 14 e 12 e lá em cima entre 28 e 26. Então, o FB e o CG, como a gente falou, é o que aumenta as importações. Nesse caso, aumenta 4 unidades, né? De 12 para 14, 2, de 26 para 28, mais 2, 4 unidades a mais. Bacana, mais ou menos bacana. Então o cara pode dizer, então a gente termina com um final feliz, até que enfim a variação do excedente total não vai ser um peso morto, né? Pelo menos não para a gente, né? Vai ser para o governo estrangeiro que financiar essa atividade. Mas, por outro lado, então por que os governos entram contra isso, né? Porque no final das contas vai financiar a priori, mas a ideia é que a longo prazo, quando ela ganhar essas fatias de mercado, aí ela deixa de reestabelecer. É como se ganhasse essa fatia de mercado e agora que ela ganhou, ela vai retirar o subsídio e aí a atividade da indústria interna dela vai estar ganhando, digamos assim, um comércio exterior vai ser predominante. Então, por isso que é uma prática ilegal, ela é uma prática considerada de concorrência desleal, né? Porque não é o mercado e as indústrias em si que estão concorrendo entre si, mas um governo que está financiando isso para que outras atividades de outros países não consigam concorrer. Normalmente botam até um preço abaixo do custo de produção, exatamente para expulsar, né, a atividade de concorrentes. Legal? Então isso parece positivo, mas nem tanto se você analisar um pouquinho mais a fundo. Ok, bacana, mais ou menos bacana. Como eu falei para vocês, tem os exercícios que são similares, agora vocês podem fazer todos os exercícios, né, que tem essas questões, porque esses exercícios, pessoal, eles começam com uma função oferta e demanda e vai ter todos os itens, né, A, B, C, D, E, até M, né, que a gente viu aqui, que são exatamente cada item, né, e cada ponto desse. Se o governo estabelecesse um preço máximo, se o governo estabelecesse um preço mínimo, se tivesse dumping, e então por isso que cada um levaria a um gráfico, mas com uma análise similar. Algum outro exercício pode ter alguma coisa diferente, né? Ok, bacana. Então, como eu falei para vocês, vejam que já é diferente, né? O exercício aí sim, esse aqui já é um exercício da lista, sem dúvida nenhuma. Ok.
E aí, como eu falei para vocês, lá na lista vai estar dessa forma. Aqui a gente esse eu acho que é o primeiro exercício da lista, pelo que está aí. Só que aí são os últimos itens lá, o K, L e M, né? Que engloba essa parte da matéria que a gente está vendo em cima dessa função de oferta e demanda que a gente tem aí. Provavelmente o A, B, C, D, E, F, G, H, aí deve vir o K depois, né? Estão os outros itens que vocês devem fazer também sobre as aulas anteriores, tá ok? Claro que você pode ir fazendo aos pouquinhos, né? Porque dá um certo trabalho, e analisando e vendo se bate, né, com o resultado. Mas daí o cara, mas que resultado? Bom, o resultado é esse aqui agora. Né? Vou dar o resultado desse exercício, ok? Aí vocês podem conferir, não tem problema. Se está batendo, então os resultados devem ser esses que vocês devem estar encontrando. Veja que a nomenclatura eu mantive essa que a gente utilizou nas aulas também, né? Para vocês, com variação do gasto governo, variação PE, que é a variação do produtor externo, que é algo que te lembrando que isso não entra no cálculo da variação da acidente total, né? E aqui nesse item L, inclusive, tem a variação do gasto do governo, que ele ganha, né, os 48 da taxa de importação, e isso reduz até a variação do acidente total para menos 72. E a variação do produtor externo, falando do L ali, né, ele ganha 48 produtor externo, então deixa de ganhar o governo e passa então a variação do acidente total a aumentar em 48, com certeza, né? Em menos 48 que leva a 120. Então tem esses detalhes aí, mas isso a gente aí viu no vídeo, né? E aí vocês refaçam essa, se possível refaçam outro exercício além desse. Ok, bacana. Vamos... Eu acho que tem um vídeo nessa aula, antes de encerrar. Tem um vídeo. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo antigo. Eu vou ter que renovar esses vídeos, mas uma hora eu faço isso. Porque esse aqui é antigo, eu acho que ele é lá de 2016, por aí. Então, muita coisa que esse vídeo está falando, na parte histórica não mudou, é óbvio, né? Mas na parte do presente, momento que a gente está, não está pegando. Então, mas como é referência sobre a questão da liberdade econômica na Islândia, não é na Islândia, não, é na Nova Zelândia, né? Então é só atualizar para ver, mas acho que muita coisa não mudou também. Ok, então a aula de hoje fica até aqui, e vai ficar esse vídeo para vocês verem. Claro que quem está aqui ao vivo, aquela mesma ideia, não vai ver o vídeo, mas quem for ver o vídeo no YouTube vai ver. E quem quiser também pode ver o vídeo depois. Eu vou dar o nome do vídeo que não está nem aqui, não botei o nome do vídeo. Mas beleza. Ok? Vou fechar aqui.